Eu passo a palavra ao presidente, da casa, queridíssimo amigo, brilhante servidor, colega nosso, doutor Alexandre Barreto de Souza, os presidentes, nós cedemos ao CAD, presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Com a palavra, doutor Alexandre. Obrigado, ministro. Cumprimentar a Vossa Excelência e parabenizar por esse evento, pela iniciativa e pela oportunidade desse evento. Conforme o Fernando Camargo mencionou, efetivamente o Tribunal de Contas pode funcionar como um hub, como um indutor de boas práticas para todo o Estado brasileiro, tanto nos diferentes poderes, os diferentes ministérios, diferentes órgãos, mas também nas diferentes esferas de governo. E, Cláudio, fazendo menção ao que você falou, falar por último realmente é um problema depois de tantas exposições tão brilhantes, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de poder aproveitar o que cada um falou e trazer a nossa contribuição. E, nesse sentido, outro ponto que você mencionou foi bastante interessante, que é necessário olharmos a floresta e não apenas as árvores. E, nesse ponto, eu me permito, colegas, fazer algumas pequenas observações e sugestões para a metodologia do trabalho tal qual ele foi proposto, olhando para as árvores, mas sem perder a visão do todo, sem perder a visão da floresta. Novamente, como o Fernando comentou, é importante dar um passo atrás para que a gente tenha uma visão mais ampla do problema como um todo. O trabalho propõe a realização de 8 auditorias específicas em pontos relacionados aos indicadores do relatório Doing Business do Banco Mundial. Perfeito. O que não pode se perder, e tenho certeza que a metodologia do trabalho já prevê isso, não vai se perder, é a visão do todo. Repito, é importante não esquecermos isso. Eu tenho convicção que temos na administração pública brasileira problemas que são inerentes a todos os órgãos. E vai ser extremamente importante que o relatório sistêmico consiga consolidar a visão de cada uma das equipes para que consigamos perceber problemas que são inerentes para todos os órgãos da administração pública e, sim, o tribunal, como indutor de boas práticas, poder determinar ou recomendar alterações, seja no campo legal, no campo normativo, no campo do planejamento, enfim, para que, efetivamente, possamos ter alterações profundas nesse trabalho que, ora, se inicia. Eu me permito fazer 2 provocações nessa questão de problemas que considero que são inerentes a todos os órgãos. O primeiro deles, qual o incentivo que o gestor público hoje tem à inovação? Qual o incentivo que há hoje para o bom gestor? E lembre-se, quando falamos dos setores que vão ser auditados, a gente fala do Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia, algumas agências reguladoras e por aí vão. Existem pessoas que estão na ponta e que são responsáveis pela condução da política pública. O Acutis foi muito feliz quando mencionou em entulhos de controle, que foi mencionado pelo Cláudio também. E o ministro Vital também mencionou que esse trabalho pode ser um ponto de partida para uma reflexão do próprio Tribunal de Contas sobre uma necessidade de desburocratização do próprio controle. E o controle, lembremos, ele não se dá apenas pelo Tribunal de Contas, por óbvio. Temos diversos atores que se sobrepõem à atividade de controle da administração pública, Controladoria Geral da União, Ministério Público e os próprios controles internos de cada órgão. E, senhores, eu digo que hoje há uma paralisia na gestão pública, e talvez essa seja a causa de muitos dos problemas que estamos discutindo aqui agora. O ministro Bruno Dantas, dessa casa, escreveu um artigo há poucas semanas, poucos meses atrás, onde ele falava do fenômeno da infantilização do gestor público. Esse é um aspecto que considero que pode, talvez, vir a ser abordado nesse trabalho, com essa visão mais geral que deve-se ter no trabalho, que é a sugestão que eu trago. Um outro comentário, uma outra provocação que eu trago nessa linha de uma visão mais geral, pegando o gancho no que o representante da CNT falou, Bruno Batista, ele mencionou que há, sim, exemplos positivos na administração pública brasileira, e é uma oportunidade, no âmbito desse trabalho, buscarmos iniciativas positivas, políticas que estão dando certo, órgãos que funcionam bem, tentar identificar o que funciona diferente nesses órgãos e o que pode ser aproveitado para outros setores da economia.
E, nesse ponto, eu me permito fazer uma breve autopropaganda do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. É uma pena, aliás, Fernando, que o Doing Business não tenha dos seus indicadores política antitrust, senão a gente conseguiria estar mais próximo do 1 naquela teia de aranha mostrada ao início. Mas, rapidamente, o CAD é responsável pela condução da política antitrust no Brasil. Alguns pequenos indicadores. Ele foi considerado, esse ano, 2018, muito orgulho em dizer isso, a melhor agência das Américas, pelo 2º ano consecutivo, numa final em que havia agências dos Estados Unidos, Canadá e México, pelo 2º ano, melhor agência das Américas. É considerado uma das 10 melhores agências antitrust do mundo. E também, com muito orgulho, dizer que está prestes a ser aceito no Comitê de Concorrência da OCDE como membro permanente. Será, caso consigamos êxito, e é bastante otimista que teremos, será a primeira agência governamental brasileira a ser aceita como membro permanente de um comitê da OCDE. Trago um pequeno indicador. O CAD é responsável pela análise de atos de concentração no país em empresas com faturamento acima de 700 milhões de reais, ou seja, casos bastante complexos. Tivemos, ano passado, cerca de 370 casos analisados. O prazo médio de análise entre a notificação do caso ao CAD e a solução final do CAD foi de apenas 27 dias, que é um dos menores prazos do mundo. É um prazo menor do que, infelizmente, muitas prefeituras utilizam para conceder um alvará de funcionamento para uma empresa. E conseguimos isso com um quadro de apenas 200 servidores. Então, eu tenho convicção que, no âmbito do CAD, nós temos bastantes exemplos que podem servir como benchmark para outras agências governamentais. Fazendo um breve resumo de características dos nossos processos de trabalho, posso citar foco no resultado, transparência, extrema transparência em todo o processo de trabalho no CAD, eficiência, previsibilidade, isso é muito importante para o setor produtivo, coordenação com outros órgãos de controle e, principalmente, diálogo com o setor produtivo. O CAD é um órgão bastante aberto à conversa com todos os setores interessados na sua atuação. Os advogados, sim, mas o meio acadêmico, outros órgãos de governo e o setor produtivo. Dos representados aqui, por exemplo, posso citar a Fiesp, nós temos reuniões praticamente bimestrais com a Fiesp, ouvindo o empresariado, buscando ouvir problemas, críticas, sugestões sobre a atuação do CAD e tentando implementar, trazer as críticas para dentro, fazer o nosso dever de casa e tentar implementar mudanças na nossa atuação. Mas, enfim, esse é o resumo que eu faço. Acho que a contribuição que eu posso dar e que eu vim trazer para esse trabalho é demonstrar que, assim, órgãos, entidades do governo, da administração pública federal fazendo um bom trabalho. E o Tribunal de Contas, sem dúvida, tendo esse olhar distante, esse olhar mais alto e essa tarefa de coordenação indutor de boas práticas, eu acho que não pode perder a oportunidade, repito, de disseminar essas boas práticas para outros órgãos. É nesse sentido, ministro, que eu coloco o CAD à completa disposição do Tribunal de Contas da União para auxiliar nesse trabalho no que necessário for. Obrigado.